Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ficção científica de curta-metragem de 2021, chamado Burnt Grass. Alerta de spoilers a seguir. Um casal descobre que pode clonar coisas orgânicas, enquanto um romântico sem esperança vê uma chance de conquistar o coração da sua garota dos sonhos. Enquanto Jack e Sally preparam o jantar, seu cão Jackson começa a choramingar na porta enquanto quer sair para o quintal. Sally o deixa sair e continua a preparar a sua refeição. No quintal, Jackson fareja o pedaço de chão queimado. Depois de alguns segundos, o cão é eletrocutado e depois desaparece no ar. Eles ouvem o crepitar da eletricidade, então Sally e Jack vão imediatamente verificar o que aconteceu. Eles olham para o teto, onde ouvem seu cão, mas encontram dois Jacksons. Depois de pegar os dois cachorros do telhado, o casal percebe que Jackson foi duplicado por causa de alguma coisa naquela terra. Curioso sobre como isso funciona, Jack joga o seu sapato para dentro. Quando nada acontece, ele coloca um vaso de flores lá dentro. Sally duvida que funcione, mas alguns segundos depois, um relâmpago pisca. Jack sobe ao telhado para ver duas flores, e Sally parece estar espantada. Naquela noite, Sally não consegue dormir, pois está pensando nas clonagens e suas possibilidades. No dia seguinte, Jack vê a sua esposa junto à janela, olhando para as flores clonadas na mesa. Mais tarde, ele a encontra divagando sobre como ela confirmou que a terra clonada pode duplicar qualquer coisa viva ou orgânica. Assim, ela a utilizou para clonar alimentos como berinjela, carne e um bolo de chocolate. Quando ela está prestes a comer um dos bolos, Jack tenta impedi-la, preocupado que possa ser venenoso. Entretanto, ela morde de qualquer forma, dizendo que está tudo bem. Jack acha que eles deveriam contar a alguém, mas Sally se recusa a fazer isso, porque o solo de clonagem pode ser tirado deles. Chocado com o comportamento dela, Jack ordena que a sua esposa se olhe no espelho e reflita sobre as consequências. Entretanto, quando ela faz isso, Sally se inspira em uma ideia diferente. Então, Jack acorda à noite e ouve que algo se quebrou na cozinha. Ele se levanta enquanto Sally ainda está dormindo na cama. Depois encontra outra Sally, varrendo o vidro quebrado na cozinha. Mais tarde ele confronta as duas Sallys, e para confirmar qual delas é real, ele pergunta para onde eles foram na última noite romântica que tiveram. As duas mulheres dizem simultaneamente o nome correto do restaurante, e até recontam como Jack tinha um salmão cozido demais que ele teve que mandar de volta. Chateado, Jack aponta que o que a sua esposa fez é confuso, e as duas Sallys olham com um olhar malicioso uma para a outra. Pela manhã, a Sally original prepara o café da manhã, quando ela ouve o marido e o clone rindo no banheiro. Quando ela os vê no chuveiro, ela fica chateada ao descobrir que o seu marido e o seu clone estão se divertindo. Mas o homem se defende que eles sempre tomam banho juntos pela manhã, e a sua verdadeira esposa afirma que deveria ser com ela. Com ciúmes, ela se afasta, e Jack a segue até a sala, explicando que ela e seu clone compartilham memórias e experiências, o que as torna a mesma pessoa. Ele também não sabe qual delas é o clone, mas Sally insiste que ela é original. Para convencê-lo, ela beija Jack enquanto a outra Sally observa. Nessa noite, os três dormem na mesma cama, com Jack no meio. No dia seguinte, ambas as flores ainda estão vivas e belíssimas. Quando Jack chega em casa, ele entra na sala de estar e encontra as duas Sallys rindo enquanto assistem à TV. Assim que elas o veem, uma delas pede um drink, então ele vai até a cozinha preparar. Naquela noite, Jack olha as fotografias dele e da sua esposa enquanto pondera sobre a situação. Ele teme que o chão queimado e suas propriedades de clonagem tenham afetado seu relacionamento. Então ele pega a comida clonada da geladeira e a coloca toda no saco de lixo, enquanto uma das suas esposas olha com preocupação. Quando Jack dorme ao lado da cama, ele observa suas duas esposas se aconchegarem uma à outra e começa a se sentir como um forasteiro em sua própria casa. No dia seguinte, Jack tenta consertar o teto da sua sala, sem saber que uma das suas esposas se aproxima. Momentos depois, Jack está morto e as duas Sallys olham para o seu corpo. Elas então olham uma para a outra para descobrir o que fazer. Juntas, elas cobrem o seu cadáver e o escondem dentro de um armário. Com uma das flores murchas, um dos cachorros fica imóvel também. As duas Sallys notam a falha, e uma delas se lembra que Jack deveria consertá-la. Enquanto cochilam na mesa, o outro cão entra na sala
e lambe os pés de Sally. A ação do cão a acorda e ela sorri aliviada. Depois ela se levanta e agarra a flor que ainda está viva, deixando a sua clone inconsciente para trás. A sobrevivente Sally está aliviada por ainda estar viva, embora isto não confirme necessariamente que ela é a verdadeira. Em outro lugar, Booker está comendo um sorvete enquanto ouve rádio. Ele ouve falar dos clones que mudam seus rostos para que eles se pareçam menos com os seus outros eus. Com uma colher ainda na boca, ele encontra uma imagem de si mesmo com a sua crush, Vera, o surpreendendo. Momentos depois, ele ouve a porta aberta. Mais tarde, ele caminha para o banheiro e nota 2 escovas de dente idênticas. Como ele vive sozinho, ele acha isso peculiar. Preocupado com a possibilidade de chegar atrasado no trabalho, ele decide usar um enxaguante bucal. No trabalho, Booker está no meio de uma reunião, quando ele vê Vera na sala ao lado. Ele não consegue deixar de sorrir enquanto a observa, embora ela pareça estar entediada. No entanto, assim que ele vê a imagem da mulher com seu namorado Brian, ele imediatamente olha para o lado. Enquanto toma um café da manhã no dia seguinte, Booker assiste a um vídeo de uma cientista falando sobre universos paralelos. Ela ilustra isso com um sanduíche de peru, em que a quarta dimensão, representada pela maionese, é apenas uma fina camada que os separa, pois cada fatia está diretamente em cima uma da outra. Em outra reunião, o vice-presidente da empresa, Gary, dá um feedback positivo sobre o projeto do grupo e analisa sua agenda para a reunião. Entretanto, outro Gary entra no escritório, distraindo os funcionários. Depois de perceber que eles estão olhando para ele, o primeiro Gary segue seu olhar e descobre que o seu clone está do lado de fora. Os dois se aproximam chocados. Em seu carro, Booker e seu colega Hugo conversam sobre a estranha situação. Hugo se pergunta se a empresa manterá os dois Garys empregados, embora isso não seja possível, já que a empresa não pode ter 2 vice-presidentes. Refletindo sobre a situação de seu chefe, Booker compartilha sobre o programa que discutiu universos paralelos e como ele está ansioso com tudo isso. Ele ressalta que agora tem 2 escovas de dente, e uma delas provavelmente pertence ao seu outro eu, que até onde ele sabe ainda não apareceu. Booker se pergunta como é a outra versão dele, e o seu amigo acredita que a outra seria promíscua. Seu amigo discorda e diz que o seu outro eu provavelmente seria triste ou patético. De repente, o telefone de Hugo toca, quando a sua outra versão lhe chama. Booker convence seu amigo hesitante a atender a chamada. Então, Hugo vai lá fora para falar com seu clone. Quando Vera e Brian aparecem e vão para o carro deles, Booker os observa. O homem os segue quando eles saem de carro, deixando Hugo para trás. Ao dirigir, Booker ouve o relato de uma crise mundial devido ao fenômeno inexplicável dos clones. Há também chuvas anormais, mas o repórter assegura ao público que não se liga à anomalia do espaço-tempo. A anomalia causou muitas reações naqueles que encontram seus clones, com alguns lutando e se revoltando, enquanto outros estão tirando vantagem de poder assumir mais responsabilidades. Quando o casal para em uma casa, Booker estaciona do outro lado, observando enquanto eles se dirigem para dentro. Mais tarde naquela noite, ele está conversando com o serviço de atendimento ao cliente enquanto assiste a TV. Quando o agente o coloca em espera, ele tem uma visão do seu outro eu ficando íntimo de uma mulher do outro lado da sala. Quando o agente retorna, a ligação é repentinamente desconectada. Ele verifica a outra sala novamente e vê a outra versão de si mesmo entrando em ação com o seu terceiro eu. Booker descarta essas visões e muda o canal na TV. O programa mostra Paul, um especialista em clones, que afirma que as estranhas aparências de indivíduos clones são imprevisíveis. Exatamente por isso, o Paul original acordou confuso quando viu o seu outro eu. No dia seguinte, Booker desperta para a notícia de que Brian foi preso por homicídio depois de matar o seu clone que estava dormindo com Vera. O repórter acrescenta que este é outro triste caso de identidade equivocada e o terceiro incidente de homicídio de clones. Ao ouvir o nome da garota dos seus sonhos, Booker fica preocupado. Vera também não chega ao trabalho naquele dia. Durante seu intervalo, Hugo e Booker discutem a situação de Brian e Vera. O primeiro ouviu que o Brian original ficou chocado ao matar o seu outro eu, então Booker percebe que será um desafio ter um clone. Hugo afirma que as mentes do clone e do seu eu original estão conectadas. Ele acrescenta que mesmo o tribunal não sabia como acusar o caso, porque o homem matou o seu homólogo, não outra pessoa, então há uma lacuna no sistema, quase como um suicídio. Booker então compartilha sobre a noite passada
quando teve visões do seu clone com uma mulher aleatória e outra versão de si mesmo. Hugo acha isso interessante, mas o seu amigo está envergonhado. Ele desvia a atenção de Booker para um horizonte mais amplo e sugere que a situação seria difícil de aceitar se eles fossem religiosos. Hugo imagina então o caos que se seguiria se um universo paralelo colidisse com o inferno. Mais tarde naquela noite, Booker liga para Vera, mas seu telefone está fora de área. No dia seguinte, Booker continua preocupado com ela, mas Hugo assegura que a mulher está apenas se recuperando do evento. Quando Hugo vê Gary se aproximando, ele tenta escapar, mas o homem ordena que ele faça algo. Hugo tenta sair alegando que esta versão de Gary não é o seu chefe, então ele sai enquanto outro homem vai atrás dele. Booker então vê outro Gary com Vera e rapidamente retorna à sua cadeira. Entretanto, ele imagina que ela é outra versão da sua crush, que agora está assumindo o trabalho original de Vera. O chefe então caminha até Booker e pede que ele ajude a nova Vera a se adaptar ao seu ambiente. Ao ver esta oportunidade, Booker caminha até Vera e a convida para almoçar. Durante o almoço, o homem não pode desviar o seu olhar. Eventualmente, eles chegam ao ponto que estão à vontade e começam a se divertir. Uma noite, Booker revela a Hugo que ele está apaixonado por Vera, embora ele só tenha tido 2 encontros com ela. Quando Hugo expressa sua preocupação de que seu amigo está indo rápido demais, Booker lhe assegura que seus sentimentos são reais, como se ele já conhecesse Vera há mais tempo. Para mostrar o seu apoio, Hugo oferece um brinde ao novo relacionamento do seu amigo. Depois disso, Booker e Vera passam o tempo em seu carro jogando palavras cruzadas. Os dois estão apenas começando a se conhecer, quando de repente a mulher o beija. A caminho da casa de Booker, eles falam sobre 5 pessoas com quem gostariam de jantar enquanto comem sorvete. Quando chegam em casa, encontram outro Booker ali parado com uma colher ainda em sua boca e uma foto deles na mão. O clone de Booker deixa cair o copo de sorvete, enquanto o casal fica em silêncio, pois sua noite e suas vidas acabam de mudar para sempre. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.